Olha, a gente fala agora de Brasília em ordem do dia, assinada por Walter Braga Neto, que está de saída. A pasta qualifica o golpe de 64, a ditadura militar, como um movimento e um marco histórico da evolução política brasileira. Luciana Verdolim, com as informações, como é que foi esse despacho, essa informação que causa muita polêmica nesse momento? Luciana. Sempre, né, Tiago? Sempre essas menções ao movimento militar de 64 acaba causando aí grande repercussão na sociedade. Nessa ordem do dia que foi publicada na página do Ministério da Defesa, Braga Neto ressalta que esse marco, né, que ele chama de marco histórico e evolução política brasileira, refletiu anseios e aspirações da população na época. Ainda de acordo com a ordem do dia, é preciso compreender o fato ocorrido na época, é preciso contextualizar as ações que foram feitas em 64, meio século atrás, segundo ele, é preciso analisar com isenção e honestidade histórica, e isso não pode ser reescrito. A história é preciso levar em consideração, ter responsabilidade, não se pode simplesmente de uma hora para outra tentar reescrever o que aconteceu naquela época. Ainda de acordo com Braga Neto, em março de 64, famílias, igrejas, empresários, políticos, a imprensa, a Ordem dos Advogados do Brasil e as Forças Armadas se aliaram, reagiram e se mobilizaram, foram às ruas para restabelecer a ordem, falas do Ministério da Defesa, e impedir que um regime totalitário fosse implantado por grupos isolados no país, o que, segundo o Ministério da Defesa, foi implantado em outros países e teve efeitos devastadores. Depois desse movimento de 64, que em nenhum momento é tratado como golpe pelos militares, houve um período de estabilização, de segurança, de crescimento e também de amadurecimento político. Ainda de acordo com o Ministério da Defesa, as instituições também se fortaleceram e 58 anos depois, reconhece-se que houve paz e liberdade e democracia. Luciana Verdani, com as informações de Brasília, girando os nossos comentaristas agora, Cristina Grêmio, essa nota era necessária e é sempre polêmico quando se fala sobre a ditadura brasileira, o regime militar. É sempre polêmico, mas veja que os militares sempre fizeram isso no dia 31 de março, sempre, em todos os anos, em todos os governos. E agora que tem projeção, porque, por acaso, o atual presidente da República veio da carreira militar, embora já estivesse há quase 3 décadas na política. A gente não pode negar os fatos, a gente gostando ou não do que motivou aquele movimento que é chamado por muitos de golpe, pelos militares não é aceito como golpe. Fato é que depois veio sim um período de ditadura com a qual ninguém pode concordar, né? Não se pode concordar com o que aconteceu naquele período, mas não se pode negar os fatos. Houve manifestação popular nas ruas, a imprensa apoiou. Há notas, inclusive, mais atuais de diretores de empresas jornalísticas assumindo isso. Então, eu não vejo com assombro essas notas que surgem do meio militar no dia 31 de março. Existe essa posição das Forças Armadas, do Exército, Marinha, Aeronáutica, em relação a 64, sempre recusando a classificação como golpe, mas no governo Bolsonaro essas manifestações têm sido mais intensas, mais enfáticas, no sentido de dizer que, inclusive, que houve um salvamento aí da democracia, o que obviamente não é o caso. A ditadura militar levou à morte de quase 500 brasileiros mortos nos porões do regime e 20 mil foram presos e torturados. Além disso, foi instituída uma censura institucional, uma censura prévia, inclusive, dentro das redações. Ou seja, nada a ver com a liberdade que o governo atual diz que prega.